Boa noite a todos vocês. Hoje é dia 6 de julho de 2022, são precisamente 19 horas e 5 minutos e eu vou esperar as pessoas entrarem para a gente começar a falar. E a doutora Juliana Lima foi a primeira que entrou, né? Joneide, Michela, isso mesmo, Segura, Cidinha, muito boa noite a todos vocês. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou falando já para vocês. Oi, Lilian, que o nosso tema de hoje é um tema muito sério. É um tema que há muito tempo eu não faço live sobre esse tema e por isso que justamente essa semana eu tive algumas sinalizações que me levaram a elaborar essa live de hoje com o tema alimentação, nutrição, na prevenção e no tratamento do câncer, gente. Por isso mesmo que é um assunto muito sério, né? Quando a gente fala essa palavra, parece que é uma palavra muito pesada, né? A partir do momento que alguém sabe que tem essa doença, ou que algum ente querido tem, com alguma pessoa próxima, parece que assim, cai um paralelepípedo na cabeça da gente. Qualquer outra doença, nenhuma doença é legal que a gente venha saber que tem. Mas o câncer é algo assim, muito pesado, é uma doença que assusta a gente. Porque você nunca sabe como o seu organismo vai responder. Como eu vou ter câncer? Porque a gente sempre pensa que vai acontecer com o vizinho e nunca com a gente. Então é uma doença, mesmo que seja um câncer mais simples, que é o câncer mais comum, câncer de pele, mas de qualquer forma é o câncer que assusta a gente. E eu acho que é muito bem-vindo também eu falar sobre a alimentação, a nutrição com relação ao câncer, porque muita gente tem informações erradas a respeito desse assunto. E eu acho que muitas pessoas também não sabem a importância que tem a alimentação para você prevenir de você não ter essa doença. Se você tiver, como que ela pode te ajudar no tratamento? E se você já teve, para você não ter recidiva, né? Como a alimentação é super importante. Então, gente, quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Estou aqui hoje para a gente falar sobre exatamente essa relação da alimentação, da nutrição com relação ao câncer. Então, o câncer, gente, é tudo igual, né? A origem dele é igual, as manifestações são diferentes, mas a origem dele é igual. A origem vem da oportunidade que a célula tem de ter uma mutação no DNA, lá dentro das células. E a partir daí, ela também tem condições de se proliferar, de crescer de uma forma totalmente desorganizada. E a partir desse momento se instala o câncer, que pode se instalar em diversos lugares no seu corpo. Então, se o câncer, doutora Roseli, é proveniente de uma mutação lá de dentro da célula do DNA, é porque a genética influencia nisso? Sim, a gente tem uma pequena, muito pequena parcela de responsabilidade da genética. Os estudos demonstram que essa responsabilidade da genética ser responsável pela você desenvolver o seu câncer é de 10% em média. O restante, gente, é a epigenética. Sabe o que quer dizer epigenética? É o ambiente. É eu ter um terreno biológico que favoreça que isso aconteça. Então, quando eu falo terreno biológico, eu estou falando em conflitos emocionais, que é uma grande causa. Então, pessoas que tiveram uma perda muito importante, que vivem um luto prolongado, pessoas que tiveram um rompimento de um relacionamento, que o falecimento de um filho, que teve problemas no trabalho, que teve problemas, enfim, de ordem financeiras, familiares. Então, por isso que esse assunto é muito importante agora, pós-pandemia, porque a gente sabe o quanto as pessoas
ficaram e estão abaladas emocionalmente, desequilibradas emocionalmente. Então, esse é um grande problema que pode alterar o seu terreno biológico, ou seja, seu organismo, e a partir disso ser um grande gatilho para você fazer uma mutação lá no seu DNA e criar um câncer no seu organismo. Por isso que a gente sempre diz, gente, controle o estresse, priorize aquilo que é importante para você poder se preocupar. Eu não estou dizendo que uma morte, gente, uma perda não é importante, mas a gente tem que ter um tempo para viver esse luto. A gente tem que ter outras coisas na vida da gente para poder quelar esse tipo de problema, de estresse, né? A gente tem que ter algo que a gente consiga relaxar, né? Para não viver constantemente num estresse, esse estresse crônico, esse estresse que dá essa mágoa, essa tristeza, né? Que isso gera, é uma das causas importantes de gerar essa doença. A segunda causa, gente, é a questão da desnutrição. O paciente pode ser até obeso, mas ele tem desnutrição celular. É aquele paciente que come muito e tudo errado, né? Então ele não tem nutriente nas células, ele não forma células capazes, funcionais, né, de funcionar bem, ele não tem um sistema imunológico potente, ele não tem defesas adequadas, então é um ser desnutrido. Então é lógico que esse ser desnutrido, essa pessoa desnutrida, ela vai dar condições muito mais favoráveis para que essas células, né, uma vez modificadas, se proliferem e se desenvolvem de uma maneira muito rápida. E a gente às vezes até assusta, fala, como? Eu não fiz exames, nunca me deu nada, de repente agora eu vou fazer um exame de rotina e já está tão avançado esse câncer. Justamente isso, né? Porque quando eu dou essa condição, isso acontece muito rápido. E se eu posso ter fatores associados, né? A partir do momento que eu tenho, às vezes, um conflito emocional, eu posso ser uma pessoa desnutrida também. Aí eu potencializo mais, eu favoreço mais que isso aconteça. Além disso, pessoas que são intoxicadas, né, que vivem em ambientes intoxicados, que favoreçam isso. Então, por metais pesados, por poluentes, por xenobióticos, né? Então, são pessoas que não ligam para isso. Acho que imagina, o que tem, né? Vivem já em cidades, em grandes cidades. A gente sabe que não tem muito jeito aqui, né? Que não dá para fugir de viver em São Paulo. Mas, além disso, são pessoas que se contaminam toda vez com cosméticos, com alimentos que tenham, né, na sua composição ou substâncias tóxicas, né, que se contaminam através do aquecimento, de aquecer, né, plásticos com bisfenol A, com toxinas que vão se acumulando nos nossos tecidos e também são grandes gatilhos para poder desenvolver o câncer. Temos também a questão, lógico, eu não posso deixar de falar do tabagismo, né, de pessoas que excedem demais na questão da alimentação que eu já falei para vocês, né, que são obesas. Então, esses também são fatores que podem estar promovendo maior incidência de câncer. E só para um detalhe para vocês, antes de começar a falar de alimentação, gente, não sei se vocês sabem, a gente tem um Instituto Nacional de Câncer, que é coordenado ali pelo Ministério da Saúde, que é o INCA. O INCA estimou nesses 3 últimos anos, 2018, né? Foi 2018 a 2021, 18, 19, 20, 21, nesses 4 anos, 19, 20, 21, 625 mil casos novos de câncer. Olha só que absurdo. E a mulher tem muito mais câncer do que o homem, sabia disso? Quase 3 vezes mais. Será que é porque nós somos mais sensíveis? Embora a gente se cuide mais que o homem, faça exames com mais frequência, você vê que a mulher é muito mais emocional. Será que é por isso que a gente tem mais incidência de câncer? E câncer que tem mais incidência na mulher é o câncer de mama.
tá? No homem é o câncer de próstata. Então, gente, só quis dar esse parecer para vocês que, muito embora a ciência tá super adiantada, alavancando aí, né, cada vez mais, a gente tem trabalhos e tudo mais, a gente não conseguiu ainda barrar, frear, né, a incidência dessa doença tão dramática, vamos dizer assim, tão pesada. Por que será? Porque o estilo de vida das pessoas ainda não mudaram suficientemente. Porque as pessoas acham que basta tomar cápsulas. Porque as pessoas acham que podem comer errado todos os dias. E de vez em quando fazem as exceções de comer certo. Porque as pessoas não entenderam que a prática regular de exercícios físicos é importante para te salvar, para melhorar o seu terreno biológico. Gravem isso que eu estou falando para vocês. Terreno biológico. Você dá condições favoráveis ou não biologicamente para serem, para poder desenvolver ou não o câncer. Tá nas suas mãos. E todo dia eu falo isso com vocês. Hoje, de uma maneira, às vezes eu me altero, porque eu falo, meu Deus do céu, como não entrou ainda na cabeça das pessoas? Vocês vão ver agora a alimentação, que eu vou me deter nisso, gente. A alimentação que nós hoje, profissionais da saúde, nós nutricionistas, temos como protocolo para poder fazer para os pacientes na prevenção e no tratamento. Olha só, eu já atendi muitos casos de câncer em diversos lugares, né? Infelizmente, alguns pacientes vieram a óbito, outros estão aí super bem, graças a Deus. Então eu posso falar para vocês que com toda a minha experiência, o que eu vou falar para vocês hoje, vocês podem anotar. E é o que tem de mais recente. Em primeiro lugar, as pessoas têm que entender que as células cancerígenas, elas não são mais dependentes de oxigênio para sobreviver. A partir do momento que ela sofre uma mutação, ela não precisa mais de oxigênio. É como vivíamos há milhões de anos passados. E ela precisa, sabe do que? Ela vive de fermentação. E para isso ela precisa de glicose para fermentar e de glutamina. São as duas coisas que ela precisa para poder se proliferar. Então, vocês que sabem que têm essa doença, que estão em tratamento, ou que não querem ter outra vez, ou que mesmo eu quero prevenir, se afastem dos açúcares, se afastem dos carboidratos, gente. O carboidrato, os carboidratos refinados de alto índice glicêmico são os principais alimentos das células tumorais. Além disso, eles vão acidificar o meio. E quanto mais ácido tiver o meio, mais chance eu tenho de qualquer doença se instalar, inclusive o câncer. Eu favoreço isso, né, em meio mais ácido. Então, cuidado. Quando a gente fala, olha o açúcar refinado, olha esse excesso de pão francês, de farináceo, de açúcares, de bolo, de bolacha, de salgadinhos, né? Vão entupindo as suas crianças de açúcares, que legal, assim elas mudam bem a palatividade, e aí a gente, se nessa idade começa a comer esse monte de açúcar, o que dirá dela numa vida adulta? Porque ela vai mudando o paladar e vai querendo cada vez mais, porque vocês sabem que o açúcar vicia, né? E se de repente, juntamente com isso, eu sou sedentário, eu crio um sobrepeso, eu sou uma pessoa estressada, pronto, eu já mudei meu terreno biológico. Então, gente, a dieta tem que ser ou cetogênica, que a gente chama de dieta cetogênica, é aquela que a gente exclui completamente os carboidratos, né? Inclusive, até com controle de quantidade de frutas, porque elas viram glicose também, a frutose vira glicose. Não estou falando que não é para comer fruta, é uma dieta cetogênica, é uma dieta que a gente reduz muito e aumenta muita gordura boa, através de óleo de coco, através de azeite de oliva, através das sementes e dos óleos das sementes, semente de girassol, semente de linhaça, semente de chia, tem óleos de abacate, então a gente aumenta muito os óleos, esses óleos, né, gente, nada de óleo refinado, pelo amor de Deus, eu tô falando gorduras boas, e
restringe o máximo de carboidrato, praticamente zero. Né? Isso faz com que haja uma redução muito grande, porque as células tumorais elas não vão ter alimentos. Se você não conseguir fazer uma dieta cetogênica, porque eu sei que é muito difícil, é muito restritiva, e ela tem que ser feita por um profissional competente que vai te assessorar, você tem que fazer uma dieta low carb. Por que será, doutora, Oi, Eliane Freire, por que será que toda a minha live eu falo da bendita dieta low carb? Gente, porque hoje, para todas as doenças, né, inflamação, diabetes, resistência insulínica, doenças cardiovasculares, tudo isso, a gente fala, não coma esse monte de carboidrato. A gente sabe que os pacientes, as pessoas estão recheando cada vez mais seu cardápio com carboidrato, e carboidrato ruim. Então, se você já teve, reduz o carboidrato o máximo que você conseguir. Dieta low carb se não conseguir fazer cetogênica. E vão colocar, tirando os carboidratos, o que nos dá energia é corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são aqueles formados a partir do momento que eu restringo os carboidratos. E eles produzem energia de uma maneira muito boa. Então você pode ficar tranquila que você vai ter energia sim, desde que você faça um complemento da sua alimentação de forma organizada, tá? Então, gente, olha só, eu abaixo os carboidratos se eu não consigo fazer a cetogênica, e aí eu vou dar carboidrato de baixo índice glicêmico, são aqueles que se digerem de uma forma lentamente, que se transformam em glicose de uma forma lentamente. Então eu vou dar raízes, posso dar o inhame, inclusive, que é ótimo para a imunidade, a abóbora, a batata doce, a mandioca, mas tudo isso controlado, né, em quantidades pequenas. Vou dar as frutas, sim, frutas são importantes, nada de suco, é fruta, mas as frutas que têm menor teor de açúcar e sempre com casca, com bagaço, é assim que vocês têm que comer essas fontes de carboidratos, tá? Outra coisa, gente, a dieta tem que ser plant-based, ou seja, 80% da sua alimentação tem que ser à base de vegetais, de legumes. Não é comer 2 folhas de alface e achar que está comendo vegetais, né? O meu prato de salada, que eu posto sempre, para muita gente, acho que daria para família. Eu como uma salada como ninguém quase. Não, eu como vários pacientes meus, como a minha filha come, principalmente, porque a gente sabe, primeiro que eu adoro, e a gente sabe o quanto isso faz bem pra gente. Não tem nenhuma cápsula, gente, que vai substituir os vegetais, os legumes. Então todos eles coloridos, porque cada cor que tá ali presente no meu prato vai melhorar meu sistema imunológico, vai sinalizar mais saúde para o meu corpo, vai poder me dar uma defesa maior para mim poder exterminar, acabar com essas células tumorais. Então, gente, eu preciso colocar 80% se eu não conseguir ser vegana nem vegetariana, porque é outra indicação. Cetogênica, vegana e ou vegetariana, low carb, eu tô falando assim, gente, ó, ou, né? O ideal é eu ser cetogênica e vegana. Se eu não conseguir, eu vou partir para low carb, vegetariana, ou então low carb e plant-based, que é esse 80% de vegetais e legumes, que eu acho que dentro de tudo que eu falei é algo mais possível. Eu posso fazer uma transição também, posso ir aos poucos mudando, né, todos esses hábitos alimentares. Porque a partir do momento que o paciente tem essa doença, eu vou dizer para vocês, às vezes ele nunca comeu nada certo na vida, mas aí ele chega aqui para mim, e se eu falar para ele, uma exposição, gente, dá 10 pulinhos antes de comer, seja qualquer coisa, ele vai dar. Porque ele vai jogar todas as fichas dele, ele vai apostar no que for possível para ele poder saber que ele está se tratando, que ele vai se curar. Então aí ele muda. Mas por que não mudou antes? Então eu tô dizendo para vocês que eu quero fazer prevenção.
né? Então muitos de vocês aqui, tomara que não esteja passando por isso, que não tenham, mas comecem já a fazer isso. Gente, low carb com plant-based, que é super importante. Os sucos vivos, os sucos verdes, é algo que eu faço uma vez ao dia para os pacientes que já têm instalado o câncer ou que já tiveram. Para quem não tem, faça uso dos sucos verdes pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Então, qual é o problema de eu fazer a couve com a fruta, com gengibre, com limão? Vou fazer isso porque isso é importante. Esses vegetais crus vivos, eles vão chegar de uma forma rápida e muito bem visto pelas minhas células, né? Isso é muito importante. Então é legal. E eles são alcalinos, vão alcalinizar mais esse meio ácido que meu corpo está vivendo. Uma coisa importantíssima. Fora isso, gente, eu não quero esquecer de nada. Eu quero também fazer o uso de alimentos, como eu falei, todos coloridos. O amarelo é importante, porque tem beta-caroteno. Ele é extremamente importante para a nossa imunidade. Então, beta-caroteno, que é a provitamina A, então coloquem mais amarelados, alaranjados, né? É o mamão, é a manga, é a cenoura, é a abóbora. E nós somos um país tropical. E a partir do momento que eu tenho um país tropical, que nós somos um país tropical, nós estamos num país tropical, melhor dizendo, a gente tem fartura disso. Coisa que em outros lugares a gente não tem, é muito caro. E outra coisa, nossa terra, tudo que se planta dá. É outra coisa ao nosso favor, né? Outro ponto ao nosso favor. Eu espero a live ficar gravada, viu? A Daiane tá me perguntando isso. Então, gente, coloque pelo menos uma porção ao dia desses alaranjados. Outra cor que não pode faltar na refeição de vocês é o vermelho, porque tem licopeno. E licopeno, que está presente no tomate, que é vermelho, mas também está presente na goiaba, em menor quantidade, na melancia, mas ele vai prevenir, e estudos muito bem comprovados, ele faz a prevenção do câncer de próstata no homem e do câncer de mama na mulher. Então, se a gente fizer o molho de tomate com azeite de oliva, ele melhora a absorção desse licopeno, a concentração dele no molho vai ficar maior do que comer o tomate, e aí eu vou poder dar isso constantemente para o meu paciente. Pode ser suco de tomate? Pode. Eu posso colocar lá, por que não, né? Colocar aí o limão, um gengibre no suquinho de tomate, dá para ele. Isso também vai ajudar, ou para ela. É bem interessante isso. E olha, gente, não é nenhum problema, não é dramático, não é nenhum sofrimento comer um molho de tomate natural, de molho de tomate, compra, faz, congela, não tem problema, o congelamento não vai ter perda nenhuma, tá? Outra coisa, eu vou também fazer o uso, isso daí, gente, todo dia, hein? Não é para comer de vez em quando. Outra coisa, todos os alimentos que são arroxeados, né, que tem essa cor mais arroxeada, mais violeta, também são importantes, porque ele tem antocianinas, resveratrol. Resveratrol, ele silencia os genes quando tem do câncer. Então a gente tem como silenciar eles através dessa substância. O resveratrol é maravilhoso para isso. Então ele está onde? Está na uva. Na uva, quanto mais roxa, quanto mais escura, ela vai ter mais concentração de resveratrol. Eu tenho presente aí no açaí, que é uma fruta tipicamente aí brasileira, maravilhosa. Mas eu posso comer açaí, doutora? Mas não é aquele açaí, né, Érica Cardoso? Cheio de açúcar, porque a Érica me segue e ela sabe que eu jamais vou indicar, nem a Nieli, né, um açaí cheio de açúcar. Eu vou comprar aquele orgânico, vou comprar o sem açúcar. Esse é maravilhoso, né? Então, eles também têm um poder anticancerígeno. Regis 86. Oi, doutora, amo suas lives. Sou ex-paciente oncológica de câncer de mama. Você acha que o jejum intermitente também vale a pena nesses casos? Sim, pode sim. Como eu falei no início, o que acontece? A gente tem que comer menos no câncer. Quanto menos você comer, não é ficar fraca, o que comer é com qualidade.
é justo, porque toda vez que eu como, é um estresse para o meu organismo, a digestão. E eu quero fazer meu organismo ficar em descanso. Então, se você fizer uma dieta até em jejum intermitente, na janela de alimentação, você comer de forma correta, como eu estou dizendo, excelente, pode fazer sim, né? Então, dá para ser feito isso, dá para ser feito, como eu falei para vocês, essas estratégias de low carb, de cetogênica, de dietas veganas, vegetarianas, plant-based, são todas dietas que já foram estudadas e que têm um resultado muito bom. É muito importante. Inclusive eu vou falar para quem está em tratamento de químio sobre essa questão do jejum, tá? Já vou falar sobre isso. Outra coisa importante é o chá verde. Chá verde, gente, ele tem uma substância chamada epigalocatequina galato, que são as catequinas do chá verde, que tem um poder anticancerígeno incrível. Eu recebi uma pergunta agora, há pouco, de uma paciente, de uma seguidora minha, dizendo se qualquer chá verde seria importante. Não, gente, é o chá verde da Camellia sinensis. Pode ser o chá preto, chá oolong, chá verde, chá branco, são todos feitos da Camellia sinensis, o banchá, mas tem que ser dessa planta, é essa planta que tem as catequinas que são importantes aí como ação anticancerígenas, tá? E eu posso tomar 2, 3 xícaras de chá ao dia, excelente, maravilhoso. Além disso, né, vamos pensar que o ômega 3, ou seja, alimentos ricos em ômega 3 também tem uma ação importante para a gente ter uma comunicação boa entre as nossas células, as células boas, células de defesas, e também tem esse potencial. Então é importante enriquecer, né? Ele inibe a carcinogênese, é importante enriquecer nossa alimentação com castanha, nozes, amêndoas, peixes de água fria, chia, linhaça. Então isso é muito bacana, pelo menos uma porção de castanhas e uma porção de sementes ao dia. Seria interessante a gente fazer também como rotina dentro de todas essas interferências que eu falei, né? Esses hábitos alimentares aí. Outra coisa importante, vitamina C. Então, vitamina C é importante para a imunidade, lógico, não vou deixar ela por fora de jeito nenhum. E aí, então, eu vou estar sempre colocando pelo menos um alimento rico em vitamina C. Pode ser a laranja, com bagaço, com a pectina, que é aquela fibra, ou mexerica, com bagaço, ou kiwi, ou os morangos. Vou falar para vocês que seria muito interessante que vocês comprassem os orgânicos, né? Já que eu falei que agrotóxico seria daquelas toxinas que eu disse lá atrás que não seriam convenientes, ou então saibam fazer a higienização correta para poder remover grande parte dos agrotóxicos. Por isso que eu tô falando do morango, mas ele tem esse problema, assim como a uva. São alimentos muito interessantes, né? Um pelo resveratrol, o outro pela vitamina C, mas tem que ser orgânicos ou então muito bem higienizados. O pimentão vermelho também ele é muito sujeito a ter muito agrotóxico, também tem que ser feita uma higienização muito boa, principalmente quando você vai comer cru, né? Porque todos esses alimentos que são ricos em vitamina C, se forem cozidos, gente, eu perco grande parte da vitamina C. Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre alimentação e câncer, tá? É importante que vocês saibam aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Boa noite, doutora Roseli. O tomate pode bater com semente e casca? Sim, não tem problema nenhum. Afervente o tomate primeiro, dá aquele susto, né? A gente fala branqueada no tomate, para diminuir um pouco essa acidez dele. Aí vocês vão bater no liquidificador. Bater o liquidificador, se você quiser, peneira, né? Para você, se você não quiser deixar nenhuma sementinha, às vezes tem divertículo, ou então, enfim, tem cálculo renal e não quer deixar semente, então eu peneiro também. Aí o que eu faço? Ponho alho, que é um anti-inflamatório maravilhoso, ponho cebola, e aí vou colocar o molho, esse tomate já peneirado ali, para poder apurar. Então, se eu quero diminuir a acidez dele, eu posso colocar um pedacinho de inhame, posso colocar um pedacinho de cenoura, funciona super bem. Nada de colocar açúcar nesse molho de tomate, viu? Que muita gente faz. Então, posso colocar aí os temperos mais naturais, que eu já vou falar agora deles, já aproveitando essa receitinha de molho caseiro de tomate.
E aí sim, depois no final que eu apurei ele reduziu, aí eu vou colocar o azeite de oliva. Maravilhoso. Orégano, né, gente? Molho de tomate sem orégano não dá. E falando já nessas especiarias todas, é maravilhoso vocês coloquem mais especiarias na alimentação de vocês. Né? A salsinha, a cebolinha, o coentro é um quelante natural de metais pesados. Se você gostar de coentro, coloque coentro na sua alimentação. Coloque a cúrcuma, que é o açafrão da terra, que tem poder também anticancerígeno, anti-inflamatório, né? Antioxidante. Então, vai fazer o tempero, mesmo no molho de tomate, coloca a cúrcuma. Eu coloco em tudo cúrcuma. No meu patê, no molho de tomate, eu tô fazendo uma sopa, eu tô pondo no peixe, no frango. Eu vou colocar aí a cúrcuma. E também o açafrão, né? Que é aquele estigma das flores, que é muito mais caro, para quem puder. Também pode ser o açafrão, maravilhoso também com esse poder. E isso tudo confere muito paladar aos alimentos. E com esse paladar mais pronunciado das ervas, eu não preciso colocar tanto sal. Lembrando que o sal é tão venenoso quanto o açúcar, né? O sal, ele acidifica mais o meio. Agora, posso usar um pouquinho do sal rosa do Himalaia ou sal marinho, que são sais mais saudáveis, eles têm mais minerais, mas não é por isso que eu vou abusar, tá? Importante isso, hein, gente? Então, usem as ervas. Olha só o que eu tô falando. E para com tanto sal. Nada de usar tempero artificial, hein? Para de usar isso, pelo amor de Deus. E aí, outra coisa que eu coloco muito, pelo menos, se a pessoa já está com o câncer ou já teve, eu coloco todo dia. Se ela está na prevenção, pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Sabe o que, gente? Crucíferas. As crucíferas, quem são elas, doutora? O brócolis, repolho, nabo, rabanete, a couve de Bruxelas, maravilhosas. Elas têm glicosinolatos, que tem aí uma substância chamada indol 3-carbinol, que modulam a parte hormonal. Tem muitos hormônios que são dependentes do desequilíbrio hormonal. Então, principalmente o câncer, que as mulheres são mais afetadas, o de mama, o câncer de ovário. Então, gente, quando eu modulo mais os meus hormônios, eu melhoro também essa condição, né? Esse equilíbrio hormonal é muito importante. Vocês sabem que pico estrogênico não é interessante para as mulheres, quando tem muita produção estrogênica, as mulheres muito estrogênicas. Então, coloque mais crucíferas, né? Que elas têm essa substância e ajudam a modular o seu hormônio. Em que custa comer o que é porção de crucífero? Uma xícara, hein? Não é um bloco, um buquezinho, tá bom? Nem um buquezinho de couve-flor. É uma quantidade boa, pelo menos uma xícara, tá? Ou um pires de chá, mais ou menos isso, tá? Põe azeite de oliva, cozinha ao dente. Quer pôr um alinho? Legal, não tem problema. É maravilhoso isso. Crucíferas, lembram disso, tá? Bom, e aí é lógico que a água entra numa condição importantíssima. Eu preciso estar bem hidratado. Eu vou tomar água de coco, que é maravilhosa, que é natural. Além de colocar o óleo de coco, que eu já falei para vocês, e o azeite de oliva. Vou fugir dos óleos refinados. Tá? Entenderam isso, gente? Limão, importante, né? O limão, a hora que ele entra no nosso corpo, ele vai também ajudar a alcalinizar. A água ajuda a alcalinizar. A água de pH maior, acima de 7, é melhor também, quem pode comprar. Mas toda essa alimentação, que são a base de frutas, de vegetais, de legumes, hortaliças, de sementes, de castanhas, de grãos, né? Grãos, como eu digo, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Tudo isso vai dar para vocês já mais alcalinidade, vai dar para vocês mais vitaminas, minerais e todos os coloridos que eu acabei de mencionar presentes nesses alimentos, o licopeno, beta-caroteno, resveratrol, antocianinas, elas são maravilhosas para poder, o ômega 3, para defender melhor nosso organismo, para deixar nosso terreno biológico mais saudável, mais capaz
vai empoderar ele para poder lutar, defender vocês contra a proliferação de células tumorais, tá? Agora, é importante, além de dar coisas boas para o meu organismo, deixar de comer tranqueira, né? Deixar de comer porcaria. Uma das coisas que eu vou falar em primeiro lugar para vocês é o consumo da carne vermelha para quem tem câncer. Gente, eu falei para vocês que a glicose juntamente com a glutamina são contraindicadas para quem tem o câncer e já teve o câncer. Para quem teve câncer que a gente chama de hematopoéticos, que são cânceres sanguíneos, né, que estão no sangue presente, como leucemia, o Hopkins, eles são mais são câncer que não pode consumir glutamina, né? A gente tem que evitar mais ainda para esse tipo de câncer. Lógico que a glicose também, mas também a gente tem que evitar completamente a glutamina, que é um veneno para esses. Veneno que no sentido de ser um alimento muito poderoso para quem tem esse tipo de câncer. Então, cuidado, gente, com a carne vermelha, que é a maior fonte de glutamina. Por isso eu tiro a carne vermelha. Ah, mas o paciente tem anemia quando está em câncer. Eu vou dar outras fontes de ferro que não seja carne vermelha, tá? Então não vale a pena comer carne vermelha. Aliás, como eu falei para vocês, quanto mais uma dieta for vegetariana, vegana, a gente tem estudos muito bons que você tem menos incidência de câncer. Uma dieta vegana e vegetariana. Então as proteínas vegetais são muito mais bem-vindas, né, na hora que eu tenho câncer, na hora que eu não quero ter mais o câncer e na prevenção do câncer. Por isso tanto que eu falei dos grãos, dos cereais integrais, dessa combinação, né, a quinoa com a lentilha, o feijão com arroz integral, né, mesmo que eu vou dar pouco arroz integral, pouca quinoa, porque elas são fontes de carboidrato, essa combinação vai fazer uma proteína de alto valor biológico, tá? Então, gente, reduzam as proteínas animais, não consumam carne vermelha. Eu não tô dizendo que é todo mundo. Quem tem saúde, quem não tem problema nenhum, que tem uma dieta saudável, não tem doença nem nada, não precisa proibir a carne vermelha. Eu tô falando para paciente que já teve o câncer, que está com câncer ou que quer prevenir, né? Então, quer prevenir? Coma menos. E outra coisa, se você for comer churrasco, tira aquela primeira parte, sabe? Que é aquela casquinha cheia de sal, que eu falei que o sal é ruim, mesmo sal grosso, e também porque ela está repleta de hidrocarbonetos policíclicos, que são altamente cancerígenos. Pela fumaça do carvão, né, que tem aí nessa churrasqueira, isso não te faz bem. Então, cuidado, gente, se você quer prevenir essa parte do churrasco, além de não comer ou evitar ou reduzir a carne vermelha, não coma essa partezinha, ela tá mais queimada, que também não é legal, tem mais essas substâncias e ainda tá recheada aí de sal. Então, cuidado com isso que eu tô falando, né? Fora isso, o açúcar, que eu já falei para vocês. Então, não dou açúcar, nem açúcar demerara, nem mascavo, nem orgânico, nem light, nem nenhum açúcar, né? E também não vou dar adoçante, viu? Também não dou adoçante, eu prefiro que não use nada, porque eu não vou dar nada que vai precisar adoçar. Os chás que eu dou não precisa ser adoçado. Então aprendam também já a tomar dessa forma. E se tiver vontade de doce, vai fazer uma banana assada com canela, vai fazer uma compota de pera, de maçã, procure consumir sempre a casca, que na casca que a gente tem mais nutrientes, tem mais fibras, que isso é importante, tá? Então, dessa maneira, fruta desidratada, damasco, ameixa, por aí. Ou então pode até comer o chocolate amargo, que é aquele com cacau orgânico e 70% acima de cacau. Isso para matar a vontade do doce. O sal eu já falei que tem que ser moderado, porque ele é acidulante, né? Ele vai acidificar mais. E cuidado, gente, para quem tem sensibilidade e alergia a laticínios e glúten. Se você tem e dá as costas para isso, tipo, só hoje, que eu adoro, que leite de vaca, eu fico estufada, me dá gases, tenho diarreia, mas eu continuo tomando. Que beleza, só que você vai criar uma inflamação crônica, e essa inflamação crônica de baixo grau
podem fazer uma mutação no seu DNA. Eu já tive casos e casos aqui que tiveram que tirar parte do intestino porque tiveram câncer lá do intestino, de cólon, por conta de não escutarem que o glúten, que os laticínios fazem um mal, e mesmo assim o paciente consome e aí tem problemas com relação a isso. Então, se você tem sensibilidade ao glúten, mesmo não sendo celíaco, se você tem sensibilidade aos laticínios, mesmo não tendo alergia, que são coisas diferentes, que eu tenho live só para isso, que é um assunto longo, né? Cuidado, porque a sua insistência de querer consumir pode te levar a desenvolver um câncer no intestino, tá? Então, cuidado, hein? Alimentos processados, pelo amor de Deus, já cansei de falar que são péssimos, ultraprocessados, industrializados, e tá assim de gente, né, comprando caixinha de um monte de coisa aí por aí, salgadinho, essas coisas que vendem prontas. Gente, quanto maior a vida útil do alimento, menor é a vida de quem come. Então aprendam isso, né? Nem sempre o prático é o saudável. Nem sempre rasgar o pacotinho vai ser o melhor para você. Nunca vai ser, aliás. Muito melhor é descascar do que rasgar o pacotinho. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês também, que eu fiquei... Hoje eu até fiquei brava hoje também, porque quando eu sei que... principalmente criança come errado, me dá agonia de saber disso. Vocês sabiam, gente, que embutidos foi classificado pela OMS como número 1 a nível de cancerígeno, juntamente com o cigarro. Então, se você dá para o seu filho, para as pessoas que você gosta, presunto, salame, mortadela e por aí afora, é a mesma coisa que você está dando um cigarro para ele. Sabia? Então, cuidado com isso. Você vai mudando a palatividade da criança, do adolescente. Ele quer comer hoje, amanhã, depois, ele acha legal. E aí os amigos comem, ele começa a querer comer também para ficar junto com a turma. Só que ele está ajuntando no corpo dele lixo e está piorando o terreno biológico dele. Então, você que adora comer um pãozinho com salame ou um pãozinho com mortadela, que eu sei que muitos de vocês, tomara, que eu sei que alguns que eu conheço que já passou aqui na live, adoram isso. A gente não pode viver a vida dos outros, mas eu tenho obrigação, né, como profissional da saúde, sabendo disso, compartilhar esse assunto com vocês. É grave isso, é grave. E eu sei, eu vejo no meio que eu frequento, qualquer reunião social, gente, é frios, é embutido, é pãozinho, é na praia, agora nas férias, não sei, nas festinhas. Meu Deus do céu, a pizza, na pizza. Olha, eu fico enlouquecida com isso. Sem ser neurótica, mas se você já teve, né? Se você tem saúde, de vez em quando comer um negocinho desse, ok, você tem defesas desde que você tenha hábitos bons. Mas se você já teve o câncer, e se você está, fuja disso, hein, gente? É a mesma coisa que você estivesse fumando. Isso, quem está falando, é a Organização Mundial da Saúde, né? Bebida alcoólica em exagero, refrigerante, eu não preciso nem falar, que é o lixo dos lixos, suco adoçados, artificiais, de caixinhas, é outra tranqueira. Então, eu quero que você aprenda a entender o seguinte, gente, nada cai do céu. Você quer ter saúde? Você não quer ter câncer? Você tem que mudar seu estilo de vida, ponto. Não jogue a responsabilidade pelo médico que está te atendendo. Assuma a responsabilidade você, né? Porque se você desenvolveu, é porque você fez aquilo acontecer na sua vida. Muitas pessoas, lógico, exceções foram fatalidades, mas a grande parte fez por merecer, tiveram histórico para isso. Fumaram, ficaram obesas porque comeram mal, tudo isso, todas essas tranqueiras que eu acabei de falar, pessoas que são sedentárias, porque lógico, né, junto com todas essas mudanças de alimentação, você tem que praticar exercícios físicos regularmente, né? É outra coisa que vai fazer você ter melhores defesas, você vai diminuir o seu grau de estresse,
vai conseguir fazer seu corpo funcionar de uma outra maneira, porque movimento é vida. Você vai dar mais vida para suas células. Você vai se fortalecer. Quando eu aumento o meu peso de músculo, eu me fortaleço. Quando eu faço meus ossos ficarem mais fortes, eu me fortaleço. Meus sistemas todos que trabalham integrados, sistema nervoso central, sistema digestivo, sistema endócrino, sistema hepático, tudo se fortalece quando eu faço exercícios físicos de uma maneira regular, de acordo com a minha capacidade, com as minhas condições, com a minha idade, certo? Aí eu vou falar sobre suplementos. Nossa, 10 para as 8. Suplementos é só na prevenção. E suplementos é só quando eu não estou em tratamento quimioterápico, nem radioterápico, tá? Eu não vou passar suplementos, não passo suplementos para quem está em tratamento de quimioterapia, nem radioterapia. Não se suplementa, se alimenta, tá? Então, quando eu quero prevenção ou quando eu estou na fase sem quimioterapia, aí eu posso pensar na vitamina D, porque vocês sabem que alimentos para poder dar uma quantidade grande de vitamina D é impossível. Ômega 3, a cúrcuma em cápsula, que eu vou ter quantidades maiores, pré e probióticos, que eu preciso ter um intestino maravilhoso, super saudável. Coenzima Q10, que ela vai ajudar as minhas células a funcionar melhor, dar mais energia. O resveratrol, que eu também posso dar em cápsula numa quantidade maior. O licopeno. A clorela ou espirulina, porque são quelantes naturais, também assim como eu falei para vocês do coentro. O gengibre, tá? E durante então todo o tratamento de químio, de rádio, nada de suplemento, ok? Muito menos glutamina, hein, gente? Pelo amor de Deus. Quando eu faço alimentação na químio, durante a químio, gente, eu tenho que... Todos os pacientes que se alimentam melhor na químio têm muito mais eficácia do tratamento e tem muito menos efeito colateral. Isso é claríssimo. Eu tive muitos pacientes em químio que eu fiz a dieta, pacientes passaram super bem. Primeiro, porque eles já conseguem fazer a química, os exames dele não são tão ruins, eles não entram naquela anemia tão profunda. Segundo, que eles não têm esses efeitos tão ruins como eu falei. E quando eu faço o prato, né, eu falo sempre para o paciente assim, ó, pensem no prato redondo. Eu vou colocar metade do prato de vegetais e legumes. 1/4 do meu prato vai ser, olha só o que eu tô falando, 1/4 do meu prato vai ser a porção de carboidratos. Aí eu posso ter, então é um pedacinho só do prato. Aí eu vou poder colocar 1/8 do prato de proteínas vegetais e metade do prato de proteínas animais. Se por um acaso eu não como proteínas animais, então eu posso colocar metade proteínas animais, tá? E a outra metade, que eu digo, é 1/4 de proteínas animais e 1/4 de carboidratos. E metade do meu prato eu vou colocar 1/4 de prato de proteínas vegetais, 1/4 de prato de proteínas de carboidratos e metade do prato de vegetais e legumes, tá? Só para vocês entenderem. E aí, gente, o paciente, um dia antes da químio e um dia depois, ele tem que reduzir muito a alimentação dele para não passar mal. Então, antes eu preparo todo ele durante a semana, porque geralmente é uma vez por semana que isso acontece, geralmente. Então, o que eu faço? Eu coloco uma alimentação super saudável, que eu falei, com mais proteínas animais, vegetais, olha só, essa hora da noite já tá o tico e teco aqui, né? Vegetais, menos carboidrato possível e bastante legumes, verduras, sementes, óleos bons, tudo isso que eu acabei de falar. Então, mexi nessa alimentação toda dele, aí mais um dia antes ele vai comer menos. E um dia depois também, porque ele nem fica com apetite, na verdade. E aí depois ele começa a se alimentar de uma forma organizada para poder se fortalecer e enfrentar uma outra quimio outra semana, tá? Então eu tenho a experiência que um dia antes e um dia depois a gente tem que reduzir muito a alimentação. Mais líquido eles conseguem fazer. E geralmente mais ácidos e mais gelados, porque eles sentem muito enjoo.
Então eu entro bastante com gengibre, com limão, água gelada, fraciono isso ao longo do dia, dou mais shakes, mais vitaminas, bebida vegetal batido com uma fruta às vezes, né? Isso vai ajudar muito ele se recuperar desses efeitos colaterais que tem na químio. Outra coisa importante durante a químio, gente, é ter segurança naquilo que vocês vão comer. Cuidado com o risco de contaminação. Então, façam a higienização correta se vocês vão comprarem os alimentos sem agrotóxicos. E cuidado com o armazenamento, higienização, prazo de validade. Pelo amor de Deus, o paciente em químio pega uma contaminação. Outra coisa, se tem afta, tem pacientes que referem muita afta na boca. Então, muda a consistência. Eu diminuo aí os alimentos ácidos e dou mais na forma de purê, alimentos mais macios por causa da afta que pode ocorrer. Se tiver mais boca seca, alimentos mais molhados, com mais caldo, mais água com limão, também te ajuda mais, né? Água com limão aumenta a salivação, viu? Para vocês saberem. Chás também são bacanas. Se ele tiver prisão de ventre ou diarreia, aí você vai regular as fibras da alimentação. Então, ou dou mais fibra ou menos fibra. Depende se ele tá com diarreia ou se ele tá constipado, tá? Aí também dá pra gente fazer. A questão de enjoo e vômitos eu já falei. Aí eu vou... na perda do apetite, o que eu vou fazer? Vou dar mais alimentos, pouca quantidade, mas alimentos de densidade calóricas mais altas. Então eu vou fazer polenta, eu vou fazer mingau, eu vou fazer vitaminas, shakes, dou mais gorduras boas que tem uma densidade calórica boa, como óleo de coco, azeite de oliva, pasta de amêndoas, pasta de castanhas, que são maravilhosas, pasta de avelã. Então isso é legal porque ele tem uma densidade calórica boa, mesmo que ele coma pouco para não baixar tanto peso. Mas quando o paciente aumenta peso muito rápido é porque ele começa a inchar. Então também tem que ver com relação a isso. Esse aumento de peso é edema, né? Agora, nos casos de baixo, eu faço isso. Eu dou esse tipo de alimentos que eles vão ter mais calorias. E se ele tiver alteração no olfato ou no paladar, alimentos mais ácidos são sempre mais bem-vindos. Alimentos mais perfumados, que exalam cheiros mais fortes, também seria melhor para esse tipo de paciente. Fora isso, sempre enxaguar a boca antes de você comer e depois de comer também te ajuda, tá? E no caso de anemia, a gente vai pensar em alimentos mais ricos em ferro, né? Mas a partir dos vegetais verdes escuros, do próprio feijão, caldinho de feijão, e sempre eu vou pôr uma fonte de vitamina C junto para melhorar a absorção desse ferro. Então aí eu vou caprichar na couve, no suco de couve, no espinafre, no brócolis, que tem um ferro muito bom, feijão preto, lentilha, feijão normal, como eu falei, sopa de feijão, que é legal. Dá para mim colocar os ovos, caso ele não seja vegano e vegetariano, que tem boa fonte de ferro. Posso colocar sardinha, que também tem ômega 3 e rica em ferro, se ele não for vegano e vegetariano. Então a gente vai ter que pensar numa alimentação muito voltada às questões individualizadas também, né? Então tudo depende. Nem todo paciente que está em tratamento de quimioterápico, ele vai ter as mesmas respostas, né? Vai ter os mesmos sintomas colaterais. Então, dependendo do sintoma que o paciente me apresenta, é que eu vou tratar. É assim que eu faço. Pessoal, eu acho que eu dei o recado de hoje. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Ômega 3 em cápsula, tomar 2 cápsulas uma vez. Não, Sirlene, uma cápsula 2 vezes ao dia, pelo menos 2 gramas, tá? Cápsulas de 1000 gramas. EPA e DHA, o óleo de peixe. A menos que você seja vegano ou vegetariana, a gente vai pro óleo de linhaça. Flávia. Eu uso açafrão em tudo e faço. Oh, que ótimo. Doutora, comprei a Cúrcuma Plus. Excelente, Meira. Muito boa, viu? Que é da Vitafor. Couve-flor, maravilhosa. Eu apostei ainda hoje uma receita que não foi por acaso, de legumes com grão de bico, que ficou maravilhosa, né? Só tem coisa boa lá, que eu quero que vocês façam uso disso. Olha que linda que ficou a receita. Gente, olha, é facinho de fazer. Façam que vocês vão amar. Eu tô louca para chegar em casa e comer, inclusive. Doutora, a semente de abóbora, devemos comprar torrada?
tudo torrado é ruim. É melhor você comprar e se você for tostar, tosta numa temperatura bem baixa em casa, para ela não oxidar, tá? E todos os óleos que eu acabei de falar são prensados a frios. É melhor, veja sempre isso, viu? Óleo prensado a frio, porque ele não sofre oxidação. Douglas, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um beijo para todos vocês. Doutor, o mel bom pode adoçar? No caso do câncer, não. O mel não entra. Alto índice glicêmico. Aqui. Oi, Ju, tudo bem? Oi, mãe. Oi, Fá. Aqui. Regis 86. E os queijos? Substitua a mussarela ou o queijo de prato pelo meia-cura ou frescal. Ou melhor mesmo não comer. Bom, vamos pensar assim, gente. Se você não tiver sensibilidade nenhuma, nem alergia a laticínios, o melhor mesmo é você ficar no meia-cura, que seria um queijo, mais fácil de digestão, não tem tanto presente a lactose e tudo mais. Mas, se você tiver alguma sensibilidade ou alergia, pode tirar. Remova isso, tá? E se comer também queijo, coma de vez em quando, não precisa ficar comendo toda hora, né? Estressadas. Que queijo? Aqui, ó. Aqui, ó. Eusimar, como eu queria que essa live alcance o número de grandes pessoas, inclusive as que eu compartilhei. Ai, que legal. Tomara, Deus, né? Show de live, ótimo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Aqui, ó. Aqui, Joneida Martins. A diferença da cúrcuma e açafrão. Cúrcuma é o açafrão da terra. E o açafrão, que você compra açafrão, você pode ver que até a diferença do preço é brutal, gente. Açafrão é o estigma da flor. É aquele, sabe, aquele que fica dentro da flor, do miolinho da flor, que parece um fiozinho de cabelo? Então, imagine quantos daquele para fazer o açafrão. Por isso que ele é caríssimo, mas é maravilhoso. E também um pouquinho só já é bom. Mas a cúrcuma, também o açafrão da terra, é excelente, viu, gente? Doutora, maltodestrina, não é carboidrato de alto índice glicêmico, é açúcar. Sacarose, açúcar, né? Maltose, açúcar. O açúcar do leite também, a lactose, açúcar. Marquês Neve, meu reumatologista disse para evitar quem tem SAF tomar cúrcuma. Bom, aí eu não tô nem falando com SAF, eu tô falando com câncer. Essa live vai ser salva? Vamos ver, eu preciso acabar ela agora para ser salva. Aqui. Oi, Renata, um beijo para você. Aê, saudades. Bom, gente, essa é a live que eu tinha para passar para vocês hoje. Quer dizer, o conteúdo da live de alimentação na prevenção e tratamento do câncer. Espero ter contribuído de alguma forma com essas informações. Um beijo, um beijo no coração, saudades, viu? Aí, no coração de cada um de vocês. Enfim, vou tentar deixar gravada, tá bom? Doutora, eu tenho intolerância a alguns alimentos, o feijão é um deles. O que substituir? Bom, se não comer feijão, vai ser ou lentilha, ou grão de bico, ou ervilha. Ou então, se todos eles derem problema, aí eu não vou poder comer. Essa é a questão, você vai ter que trocar por outra coisa. A gente tem outras proteínas veganas. Eu tenho live de proteínas, live de vegetariana. E aí esses alimentos que a gente tem vários outros alimentos que são ricos em proteínas também, já que você tem problema com relação a isso, tá? Aninha, obrigada a todos vocês, ó. Um beijo grande. Tchau, gente, até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigada.